Esse assunto é muito discutido na área da saúde porque a queda em idosos representa a principal causa de internação. Então, a primeira motivo pelo quais os idosos são internados são devido a quedas em suas casas. E como evitar isso? Tem várias formas de evitar, e é isso que a área da saúde sempre trabalha, na prevenção para evitar as quedas. Mas antes de falar de como evitar, a gente precisa conscientizar os idosos das perdas que ele está tendo, né, com a avançada idade, né? Então, como eu já falei em outros vídeos, a partir dos 60 anos, até antes, né, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter um declínio nos nossos órgãos, as nossas funções elas começam a diminuir, né, em todos os nossos sistemas, que reflete nas nossas ações. E aí, o sistema nervoso não é diferente, né? A gente tem um declínio na função nervosa, né, nos nossos controles motores, e há uma diminuição que se reflete no nosso corpo. E aí, como que se reflete esse declínio no nosso corpo, né? A gente perde um pouco da sensibilidade, né? A gente perde um pouco do controle motor dos nossos movimentos. Tudo isso por conta do declínio do sistema nervoso. E essas perdas associadas a outras patologias, como artrite, os reumatismos, as doenças de articulações, né? Associada a diabetes, a perda da visão, né? Porque com a idade a gente tem uma diminuição da visão, tem uma diminuição da audição. Tudo isso junto faz com que o nosso corpo ele comece a apresentar dificuldades até de ser comandadas, né? Então, às vezes, nossa cabeça está muito jovem, as nossas percepções estão preservadas, mas as nossas funções, o nosso corpo não acompanha esse nosso raciocínio. Então eu penso, eu vou correr até o banheiro, mas o meu corpo não consegue correr até o banheiro, né? Com a idade a gente tem perda muscular, né? A gente tem perda óssea, a gente tem arqueamento da coluna, e tudo isso faz com que o nosso corpo fique mais lento, tudo isso faz com que a nossa máquina fique mais lenta. Então não adianta, é igual um carro velho, né? Não adianta eu ter uma mente jovem se o meu carro está com problema de motor, está com problema na roda, o pneu está careca, a direção não acompanha, né? Então tem que estar os dois sincronizados da mesma forma. Então o idoso tem que entender que mesmo que a mente dele esteja jovem, que as percepções dele estejam intactas, o corpo está em envelhecimento, em deterioração. Desculpa a palavra, mas o corpo está em deterioração, ele está diminuindo as suas funções. E aí a gente pode apresentar os problemas de equilíbrio, né? Tudo isso associado a outras doenças, como a diminuição da visão, a diminuição da audição, associado a alguns medicamentos. Então, a idade já faz com que a gente tome medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes, calmantes. Então, tudo isso associado é o que vai gerar perda de equilíbrio, a perda de percepção, a perda de controles motores que vai gerar a queda. Então, não é porque eu quis cair, porque o idoso é descuidado, porque o idoso é ousado, não, teimoso, não, é porque o corpo está em deterioração. Então, o primeiro passo, antes de colocar a casa adaptada, rampas, luzes, corrimões, a primeira coisa que se deve fazer nesses casos é conscientizar o idoso das suas funções, né, das funções do seu organismo que ele está perdendo, explicar o porquê de tudo isso, né, orientá-lo o que está acontecendo com o seu corpo. Primeiro ele tem que entender para que ele
possa aceitar as mudanças na sua vida, né? Se ele não entender, se ele achar que isso está sendo uma imposição, ele vai cair do mesmo jeito. Mesmo com toda a segurança, ele vai desafiar o corpo dele. Então, enquanto ele não entende, ele não para de desafiar o corpo dele. O que eu posso fazer? Não estou velho, eu posso. Não, eu não estou idoso, eu posso, eu vou, eu quero, né? Mas aí quando ele entende, quando ele está consciente, não, espera, será que eu consigo? Né? Então, a percepção, essa visão do seu próprio corpo é que tem que ser mudada antes de se preparar o ambiente da sua casa. E aí, quando a gente fala no ambiente de casa, o que a gente tem que mudar, né? No ambiente da casa, a gente tem que procurar não usar tapetes, né? Os tapetes, se for o caso, tem que ser tapetes antiderrapantes em banheiros, em cozinha, corrimões em escadas, no banheiro, barras para auxiliar no levantar e no sentar. Sofás, poltronas e camas tem que ser numa altura em que o idoso não precisa fazer esforço para levantar, né? Então tem que ser na mesma altura da perna, que ele só levante sem ter que fazer esforço de pulinho para sair ou um pulinho para sentar, porque esse pulinho pode também gerar queda. Armários, evitar colocar coisas no alto, né, nos armários, sempre colocar abaixo ou na mesma altura, para não ter que usar escada, não ter que usar cadeiras. Uma poltrona no quarto sempre tem que existir para calçar um sapato, para não ter que abaixar ou sentar muito alto. Então tem que ser uma altura que ele consiga levantar e sentar sem esforço para ele calçar o sapato. Ao lado da cama sempre tem que ter uma mesa, um criado mudo para colocar água, os remédios, um relógio, para evitar que fique levantando durante a noite, né? O banheiro tem que estar sempre próximo, corredores bem iluminados, banheiro bem iluminado, devido à perca da visão. Evitar fios que ele possa tropeçar no chão, excesso de móveis, né? A casa, na terceira idade, a gente tem que evitar as mudanças, né? Principalmente de casa, porque a nossa mente, ela fixa aquilo, né? Então, ele sabe onde que tá tudo, onde cada móvel tá, e aí se tem muitas mudanças, fica um pouco confuso, aí ele começa a se bater nos móveis. Então, por isso que idosos, principalmente aqueles que têm problemas no sistema nervoso, a gente evita mudar eles de ambiente, né? Alzheimer, Parkinson. Então se evita mudar essas pessoas de ambiente para eles não ter conflitos, né? De não saber onde está, de se perder, né? E as pessoas que cuidam dessas pessoas sempre tem que ser as mesmas, né? Para evitar também esses conflitos. Então essa dica que eu queria deixar hoje, que antes de preparar o lar para se evitar quedas, primeiro tem que se conscientizar o idoso desse processo do envelhecimento que ele está passando, né? Quando ele tem propriedades e consciência dos seus atos, ele consegue evitar melhor as quedas. E aí, quando se tem a queda, eu gostaria de falar também das consequências, porque você pode usar isso também como conscientização, né? Porque depois que acontece a queda, o prejuízo para o idoso é muito alto. Por quê? Porque o idoso, normalmente quando tem a queda, o índice de fratura é grande, né? É difícil quando você tem uma queda e só ralou, machucou. Não, porque o idoso está mais fragilizado. A constituição óssea, ela tá mais frágil, né? Então, há sempre o risco de fratura nessas quedas. E normalmente são fraturas de fêmur, fratura no punho, né? Na mão, tornozelo, que está associado como ele cai. E aí a queda, ela pode restringir muito o idoso, né?
Então, o idoso, quando cai, ele se torna um idoso dependente. E essa dependência, dependendo do estado emocional do idoso, pode levá-lo a desistir da vida. Por quê? Um idoso dependente, sempre está acostumado a fazer tudo, de repente, do nada, tem que ficar parado, limitado numa cama, é muito complicado. E aí, alguém tem que trazer comida, alguém tem que ajudar no banho. E aí, ele começa a entrar num estado de depressão. Se ele não for bem auxiliado, não for bem consciente, ele vai entrar num processo de depressão. E aí, o idoso, muito tempo acamado, tem outras consequências. A restrição prolongada no leito pode gerar feridas pelo corpo, né, que são as úlceras de decúbito, pode gerar perda muscular, do tônus muscular, e acabar perdendo mesmo os movimentos dos órgãos, das pernas, né, dos membros. E aí, se não tiver condições de pagar um fisioterapeuta, alguém que possa vir fazer exercício, ele não vai conseguir voltar a andar como antes. A queda pode gerar um medo no idoso, que ele não consiga voltar a andar ou voltar a fazer as mesmas coisas que faziam antes. O tempo prolongado no leito também pode gerar pneumonia, porque ficar muito tempo deitado acumula líquido no pulmão, e a pneumonia associada à baixa imunidade devido à depressão pode gerar que o idoso pegue uma outra bactéria, ele vai ficar com a imunidade com portas abertas a pegar outras infecções, né? E isso leva a uma consequência pior. Então é isso, espero ter contribuído com vocês, um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado por assistirem, curtirem, compartilharem e até o próximo vídeo.